vídeo de hoje é sobre consciência do próprio potencial, consciência da realidade do momento, não é? Do que precisa ser feito e técnicas de aprendizado. Eu vou colocar esses tópicos dentro de através, né, de um caso verídico, né? Bom, quem gosta está então convidado a ouvir aqui esse meu causo de hoje. Bem, quando a minha filha estava na escola, né, no primeiro fundamental, equivalente ao primeiro ciclo em Portugal, ela estudava numa escola montessoriana, né, numa escola privada montessoriana. Muito bem. E aqui, somente aqui, nesse pedacinho de terra onde eu vivo, na Alemanha, funciona da seguinte maneira. Qualquer aluno da rede particular que quiser passar da rede particular para a rede do Estado, a partir do 5º ano, precisa fazer uma prova, não é? Do Estado. E essa prova do Estado é uma prova bastante pesada, complexa para as crianças, não é? Quase como um mini vestibular, né? É uma prova de 3 dias. São 3 provas escritas, não é, da própria língua, ou seja, alemão, matemática e ciências, e uma prova oral. Muito bem. E, bom, somente passando nessa prova do Estado, não é que a criança poderá passar automaticamente da escola privada para a escola de mais alto nível do Estado, tá? Funciona assim. Esse sistema é um sistema de proteção à escola do Estado, na realidade, em detrimento da escola particular. Se isso, ou até que ponto isso é bom, faz sentido, isso não vem ao caso desse nosso contexto aqui do vídeo de hoje, né? Só que é um fato, né? A lei de educação é assim aqui. Muito bem. E então a minha filha e mais outras crianças naquele contexto, daquela época, daquela escola, né? Queriam então sair da escola privada montessoriana onde elas estavam para ir para uma escola do Estado, né, a partir do 5º ano. Muito bem. Então, todas aquelas crianças que queriam então fazer essa transição teriam de prestar e passar nessa prova de 3 dias do Estado. Bem, sabendo disso já desde quase o começo, eu comecei a preparar a minha filha 1 ano antes, né? Eu, como pedagoga experiente, comecei a prepará-la 1 ano antes, sabendo que a própria escola privada daria aos alunos uma preparação de 3 meses antes da prova, né? Quer dizer, impensável isso no Brasil, né? Que a própria escola privada poderia incentivar e preparar alguns alunos para saírem da escola para ir para a escola do Estado. Pois é, mas é assim. Então, eu já previ, né? Falei, bom, então eu começo essa preparação dela 1 ano antes e nos últimos 3 meses de preparação, a própria escola privada ainda dá o último reforço para essa prova. Foi assim o planejado para minha filha. E as outras crianças eram em contextos diferentes, não é? Alguns
se prepararam somente com os pais, os outros tiveram professores particulares, alguns confiaram somente nos últimos 3 meses da escola, enfim. Muito bem. Dentro desse contexto de alunos, havia um aluno, que eu vou apelidá-lo aqui de Léo, né, porque ele tinha um nome parecido, mas um pouco complicado em alemão. O Léo era uma criança superdotada, não é? Muito bem. E um dia a mãe dele veio até mim para conversar sobre esse tema, não é? Porque eu já era conhecida na escola na época como a mulher dos superdotados, né? Muito bem. E essa mãe então veio conversar comigo e falou um pouco, né? Contou então que o filho dela, né, que ele era superdotado, eu já sabia, mas ela contou tudo de novo. Que ele era superdotado, né? Me disse então que ele havia já sido testado bem já no jardim da infância, não é? Que o QI dele na época era de 138 e um QI de 138 não é brincadeira, é um QI altíssimo. E que essa criança era sabido em toda a escola, essa criança tinha sérias dificuldades, ele tinha uma grande dificuldade de socialização, ele era uma criança um tanto quanto revoltada, que se expressava com muita agressividade, que por isso, e que tinha alguns problemas, né, na escola, também algumas dificuldades de aprendizado. Eu acho que já, né, em decorrência desse contexto todo, ele vivia meio que no mundo dele, não é? E a questão era que eles, pais, haviam decidido que ele então iria, né, para o 5º ano, fazer a transição para a escola do estado e, no entanto, ele iria fazer essa prova, né? Muito bem. Então eu disse para ela, né, que ele, embora ele tivesse esse grande potencial, né, um QI de 138, que ele realmente precisaria fazer a preparação para essa prova, né? Que todas as crianças precisariam fazer a preparação para essa prova, né? Tanto as que não eram superdotadas quanto as superdotadas. E expliquei para ela que esse tipo de prova não é necessariamente uma questão de inteligência, é só uma questão de estratégia. Bom, passou tempo, ficou tudo certo. E aí eu, né, soube pelas outras crianças que ele parecia que não estava se preparando, né, que as crianças perguntavam para ele e ele parece que não estavam se preparando, que ele falava, eu já sei. Muito bem. Aí ela não estava me pedindo mais nada, mais nenhum conselho, mas eu fiquei com pena do menino. Eu falei, bom, se eu não falar nada, essa mãe, pelo jeito, não vai fazer nada e o menino não vai passar nessa prova, que eu tô vendo. Agora, se eu falar alguma coisa, talvez eu ganhe a antipatia da mãe, mas eu talvez salve. O menino tem alguma chance, talvez, de passar nisso daí. Bom, então eu, né, cheguei pra mãe e, né, dentro do clima mais ou menos convidativo, eu disse para ela, reforcei para ela que todos estavam se preparando, não é, para a prova, que era necessário se preparar para a prova, não é? E ela não disse, mas eu vi assim escrito na testa dela, a legenda, sabe a legenda? A legenda é escrita assim, acontece, dona, que o meu Léo, ela quis dizer assim que a inteligência dele era tão potente que mesmo ele não estudando, ele era capaz de dominar em pouquíssimo tempo que as crianças não conseguiriam nem com muito tempo.
E aí eu disse para ela, né, mesmo lendo a legenda, eu disse para ela, olha, eu sei, eu não conheço o seu filho, assim, né, mas eu sei o que significa um QI de 138. É realmente um potencial gigantesco e muito acima do normal e pode nos trazer muitas surpresas, inclusive, né? Assim, de você falar, uau! Acontece que, reforcei novamente, mais detalhado, eu falei, acontece que esse tipo de prova é realmente um jogo estratégico. Né? Vai muito além de você, do conhecimento, de você, da criança saber ou não. É um jogo estratégico. Ele tem que aprender a responder o que é perguntado, ou seja, ele tem que responder o que eles querem ouvir. E ele tem que escrever isso no tempo necessário, não é? E ele tem que aprender as técnicas dessa resposta. Então, por exemplo, na matemática, ele não pode, nas contas, ele não pode pular fases da conta, né? O que era muito comum para crianças altamente inteligentes, com potencial alto em matemática, em exatas, né? Ele não pode pular passos, ele tem que fazer exatamente como eles querem que seja, porque cada passo tem uma quantidade de pontos. E até chegar ao resultado, não basta ele fazer mais ou menos e colocar o resultado correto, não é? A questão também, às vezes o aluno superdotado, às vezes ele vê uma pergunta e pensa muito mais complexo aquela questão do que a pergunta realmente é e acaba se enrolando, se aprofundando demais na resposta e aí perde tempo. Enfim, ele precisa aprender essa técnica desse tipo de prova, não é? Senão, o que vai acontecer é que, além dele não passar na prova, ou seja, passar por essa grande frustração de não passar na prova, de ver todos os amiguinhos, todas as crianças ali passarem e ele não, isso vai trazer para essa criança uma enorme insegurança interna. Ou seja, com relação à autoconfiança dele, né? A autoconfiança dos seus próprios talentos, né? Porque, poxa, se até aquela ali, pobrezinha, que tinha tanta dificuldade, passou e eu não passei, será que eu realmente tenho esse talento, esse potencial todo aí que eu pensava ter? E aí já vai a autoconfiança lá para baixo, a autoestima lá para baixo, e isso é uma coisa que demora para se reconstruir. Eu falei, então, o Léo, ele precisa ser conscientizado da situação dele, não é? Bem claramente pelos pais, né, pela senhora, e se não for suficiente, pela professora, né, pela diretora, que tinha uma relação muito próxima com os alunos. E aí eu vi também escrito na legenda, né, do rostinho dela, escrito assim, eu talvez realmente seja, mas eu não tenho força para isso, eu não tenho força para me impor, para falar de tal forma direta e que chegue até ele com essa força, né? Bom, até aí eu não pude fazer mais nada, né? Porque eu não estava em consultoria. Muito bem. E o que aconteceu foi justamente isso que eu previ, né? Então todas as crianças ali propostas, de uma forma ou de outra, passaram na prova, ou seja, os superdotados que estavam lá passaram e que se prepararam, né? Passaram. Os que não eram superdotados e que se prepararam bastante, que se esforçaram mais, passaram. Há uma ou duas que eram mais lentas, que tinham mais dificuldades, também passaram, não é? Uma até que eu me lembro, tadinha, que a mãe dela era uma mãe muito mais velha do que a gente na época, né? Ela era aquela criança, sabe, rapa de tacho, que depois dos filhos grandes e tudo, a mãe ficou grávida aí, meio, né, sem planejar. E bem, então ela já não tinha aquela energia, aquela paciência, não é, de estar ali com a menina todos os dias, preparando a menina, e ela dizia, e a menina tinha uma certa dificuldade,
E ela falou, nossa, nós treinamos todos os domingos, muitas horas, é muito difícil. Ai, se ela não passar, eu não sei o que vai acontecer. Mas a bichinha passou e hoje ela faz universidade e tudo, né? E o tal do nosso protagonista, o Léo, não passou. Não teve jeito, né? Ele não se preparou, ele dizia que ele já sabia, né? O que é uma situação meio comum de inocência de muitos superdotados, né? Tipo assim, eu já sei. Quer dizer, a pessoa percebe que ele tem um alto potencial e daí ele conclui que ele já sabe, né? Então tem que separar para essa pessoa, em determinar esse tipo de situação, a diferença entre o grande potencial e o concreto, né? O que precisa ser feito naquela situação para que esse potencial condiza com uma realidade concreta. Precisa ser dito claramente e precisa também planejar passo a passo essa concretização. Ok, então você vai precisar fazer essa prova, então a gente tem que começar com esse tema. Eu vou, então, propor para você essas perguntas, você vai me responder e aí eu vou dizer, então, né, o que está bom, o que precisa melhorar, e aí a gente repete. E assim vai, é uma preparação, né, de meses para uma determinada atividade como essa ou prova como essa, não é? Então, isso infelizmente não foi feito. O menino ficou altamente frustrado, ele não entendeu nada, o que se passou, não é? Se tornou uma criança mais insegura, uma criança mais agressiva, ainda mais difícil na escola do que ele era antes, com muito mais dificuldade de relacionamento, que ele ficou revoltado, né, que todo mundo passou e ele não, e ele ficou lá, então, na cabeça dele, ficou lá vendo navios na escola, não é? Enfim, eu queria contar isso para que vocês, né, se conscientizassem e para que vocês não fizessem os mesmos erros, muito pelo contrário, para que vocês cresçam e nesse tipo de situação saibam fazer melhor. Muito obrigada, beijos e até a próxima. Deixa aqui o seu like e o seu comentário.